Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, tá dando muito bafafá, muita discussão, muito bate-boca, quando o assunto é clube-empresa, né? Aqui no Brasil é novidade, né? Mas na Europa já não é. Clube-empresa já existe há muitos anos, desde a época de 90. Existem clubes-empresas. E essas empresas que estão comprando clubes aqui no Brasil, acho que com exceção do Ronaldo, né? Todas as outras já estão no mercado há algum tempo e já estão tendo essa competição entre eles. É o Grupo City, que tem aí 10, 11, 12 clubes. Aonde eles estão, tem outros clubes também que viraram empresas, tem algum dono. Então essa competição entre esses clubes e empresas é muito comum, é muito normal. Mas aqui para o Brasil é novidade. Aqui para o Brasil é novidade. E teremos em 2023, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que gerou uma repercussão danada, principalmente da torcida do Bahia. A grande maioria não entendeu o que eu falei. A grande maioria da torcida do Bahia está achando que eu sou contra. Eu não sou contra. O meu time eu não quero SAF. O meu time eu não quero SAF. Mas eu entendo, é um tipo de administração, e eu torço para que todos os times aqui do Brasil, que agora tem um dono, que dê certo. Que dê certo. Se aumentar o nível do futebol brasileiro, se aumentar a qualidade do espetáculo, para quem gosta de futebol, é muito bom. Isso é muito bom. Vai atrair mais dinheiro para todo mundo. Eu não sou contra. No meu time, eu não quero. Mas se meu time um dia virar SAF também, fazer o quê? Eu não vou querer. Mas nem por isso eu vou dizer que não presta. Não. Tanto presta que está no mundo todo, né? Trazem aí muita experiência, trazem know-how, trazem muito dinheiro, né? Então, eu fiz um vídeo falando aí sobre as empresas, mas não falei de contratação. E agora a gente vai falar aí das contratações até o prezado momento. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. Então vamos falar dessas empresas aí, que agora mandam em alguns clubes. Como é que está sendo? O que é as contratações desses clubes e empresas? O que essas contratações estão dizendo? Tá? Eu só peço à galera que está vendo o vídeo que tenha um mínimo de compreensão do que a gente está falando. Porque eu falei uma coisa no outro vídeo sobre conflito de interesses, no caso do Grupo City, né, do Bahia, do Montevidéu Torque, que começaram a falar que eu estava indo contra. Não disse nada contra. Eu só falei para a torcida do Bahia estudar, tomar cuidado, olhar, porque poderia ter um conflito de interesses. E aí a torcida achou que eu estava afirmando. Eu não estou afirmando nada. Eu não afirmei nada. Eu só fiz um questionamento. Vamos ter interpretação de texto. Questionamento. Torcida do Bahia, fique de olho. Aí a torcida do Bahia, lá no WhatsApp, no nosso, aqui no YouTube, disse: Magalhães, está em contrato. Se tiver conflito de interesses, o Bahia é sempre prioridade. Eu pedi lá no WhatsApp. Me manda o contrato que está escrito isso. Onde é que está escrito? Não, o presidente Belitani falou. Falar não vale nada.
absolutamente nada. Eu ainda escrevi no WhatsApp. Falaram no WhatsApp que estava no contrato que não ia aumentar os valores dos títulos de sócio-torcedor. Falaram no WhatsApp lá. Não vai. O Belitani falou que é 3 anos, que é isso, que está em contrato. Bom, a partir de janeiro já vai aumentar. Mas falaram para mim que não vai aumentar nada. Vai aumentar sim, a partir de janeiro. Mas falaram para mim que estava em contrato. Bom, então eu disse desse conflito de interesse, eu não afirmei nada. Até porque eu não sei. Falaram para mim que está em contrato que o Bahia vai ter sempre prioridade em relação ao Montevidéu Torque. Legal. Onde é que está escrito? Ele falou. Não, é só o sócio torcedor que tem acesso ao contrato. Então eu peço a alguém que seja sócio torcedor, que tenha esse contrato, que por favor, só tire a parte, tá? Que está dizendo: se o Bahia e qualquer outro time da América do Sul tiver no mesmo campeonato, a prioridade vai ser sempre o Bahia. Beleza? Se não tiver escrito assim, vai ter brecha. Vai ter brecha. Então, eu não tenho contrato. Todo mundo que falou comigo não está escrito em contrato. Aí me mandaram um negócio do UOL, do advogado do UOL. Eu não quero. Eu quero o que está escrito no contrato. Se não tiver no contrato, irmão, eu vou ficar sempre desconfiado. E quando eu estou desconfiado, eu não estou desconfiado para o mal do Bahia, eu estou desconfiado para o bem. Ah, mas o City falou. Irmão, o City falar tem uma distância muito grande do que está assinado, irmão. Agora, se acredita em tudo que o City fala, tudo que o City fala é verdade, tem todo direito. Eu não acredito em ninguém. Se não tiver no papel, eu não acredito. No papel, nego dá um jeito de burlar. A gente está falando de Brasil, irmão. As leis aqui no Brasil são todas furadas. Os contratos você consegue alterar qualquer coisa. A gente está falando de Brasil. Porra, pelo amor de Deus, irmão. Mas aí, me criticaram muito. Então, eu só peço isso. Se alguém tiver o contrato que está escrito que o Bahia é prioridade, tomara que seja, vou dizer de novo, tomara que o Bahia seja prioridade na América do Sul. Teve conflito de interesses, o Bahia tem primeiro lugar. Se isso estiver acontecendo, legal pra gente, legal pro Bahia. Mas eu quero ver escrito. Se alguém tiver isso escrito, por favor, me manda. Beleza? De boca, irmão, não vale nada. De boca, não vale nada. Esse papo, contrato é feito no fio do bigode, igual era antigamente, no aperto de mão, irmão, não existe mais. Tem que estar registrado. Então, por favor, se alguém tiver, só me manda aí. E se não tiver escrito do jeito que eu falei, irmão, como advogado, e eu sei, eu consigo quebrar isso aí. Então, era só para esclarecer. Sei que eu vou tomar porrada, mas não tô nem aí. Me mande o contrato. Me mandou o contrato, eu vou falar, realmente, galera, tá no contrato que o Bahia é prioridade. Enquanto não me mandarem o contrato, eu vou ficar desconfiado. A partir do momento que me mandem o contrato dizendo que o Bahia é prioridade, beleza. Eu vou falar aqui, ó, realmente eu vi e tá no contrato. O Bahia é prioridade. Show de bola. É isso que o Brasil quer. Agora, se não me mostrarem, irmão, eu vou ficar desconfiado. Simples assim. Tá? Não sou contra o Bahia, não sou contra o Manchester City, não sou contra o Grupo City, nada disso. Eu só quero o bem do Bahia, então tem que estar no contrato. De boca, eu não acredito em absolutamente ninguém. Beleza? Respeito quem acredita. Mas cuidado, tu vai quebrar a cara você confiar nos outros de boca. Então vamos lá falar rapidamente aqui sobre as contratações de esclarecimento. Desculpa aí aos outros times, mas eu tinha que dar esse esclarecimento. Vamos lá. Vamos falar aqui rapidamente sobre as contratações que cada grupo fez até o momento, até dia 29, e qual é a direção que esses grupos estão indo com as contratações. Porque essas contratações mostram uma direção. Qual é a intenção que cada um está tendo. Que pode ser a mesma, mas pode ter intenções diferentes. Aqui eu não vou fazer uma análise de qual é a melhor, de qual é a pior. Porque
Não dá e vai ser injusto. Vou dar um exemplo. O Botafogo já tem um time formado. O Vasco não tem. O Bahia ainda não tem. Então, dizer qual é a melhor contratação é sacanagem. Porque o Bahia já tem um time formado. O Botafogo já tem um time formado. Ele só precisa de peças para melhorar o time. Porque o Botafogo já mostrou que o time atual de 2022 joga a Série A. O tanto que jogou que quase que chega a Libertadores. Os outros não têm. Então, é injusto. Então eu não vou aqui analisar quem é que está melhor e quem é que está pior. Eu vou analisar aqui, rapidamente, com as contratações, qual é a intenção, a princípio, do grupo. Porque cada um está no momento. Tá? Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-5412, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Vamos começar logo pelo Bahia, né? Bora, Bahia, minha porreta. Mandar um abraço aí para toda a galera do nosso WhatsApp Resenha com Bahia. Bom, o Bahia provavelmente é um dos que mais fizeram contratação até o momento. Eu acho que dos times, né, que tem dono, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Vasco da Gama e o Bragantino. O Bragantino tem um dono. O Bragantino não é SAF, mas teve um aqui que falou, pô, você nem sabe o que aconteceu com o Bragantino. O Bragantino não é SAF. O Bragantino foi comprado. Existia uma empresa, um time chamado Red Bull Brasil. Esse Red Bull Brasil se fundiu com o Bragantino. E a administração do futebol ficou a cargo do Red Bull Brasil, que estava na segunda divisão, Bragantino na segunda divisão, e acabou subindo. Então, a Red Bull, a empresa de energéticos, é que manda no Bragantino. Então é uma empresa. Simples assim. É uma empresa. Tá? Que tem a totalidade. Não é uma... É uma parceria. Não é parceria. A Red Bull Brasil se juntou com o Bragantino. Então, houve uma fusão, o tanto que se chama Red Bull Bragantino. Não Bragantino Red Bull. É Red Bull Bragantino. Então, vamos lá. O Bahia contratou já uns 8, 9 jogadores. O Christian, que era do Atlético Paranaense, acabou não ficando, mas já parece que hoje foi acertado e definido já o lateral esquerdo do Independente Del Valle Chaves, um garoto também, jovem, 20 anos, parece de seleção já do Equador. O Everaldo, centroavante, que estava lá fora, já mais cascudo. O Marcos Felipe, o goleiro mais cascudo, que foi do Fluminense. O Raul Gustavo, também mais cascudo, zagueiro do Corinthians. O Biel é um garoto, Gabriel Teixeira, foi do Fluminense. O Fluminense entendeu que tinha que emprestar, emprestou ele para o Grêmio, agora vende ele pro Bahia. David Duarte, também zagueiro do Fluminense, foi contratado pro Fluminense para ficar no lugar do Nino. Acabou que o Nino não foi vendido. Ele foi colocado de lado lá, não teve quase chance no time do Fluminense. Está sendo emprestado. O Nicolas, que é um jogador do grupo City, que está vindo pro Bahia, já conhece como é que funciona, né? O pensamento e principalmente filosofia de jogo. Interessante. O Diego Rosa, a mesma coisa. O Diego Rosa, se eu não estiver enganado, ele era... Ele foi crítica do Vitória, não sei, alguma coisa assim. Aí foi pro Grêmio, foi lá para fora. Pô, assim, uma história dessa. Também é do Grupo City. O Marcos Vitor, um zagueiro, né, do Ceará, novo. O Canu, um zagueiro, já não é tão novinho assim. Já tem uma certa experiência do Botafogo, ou seja, contratou alguns jogadores, pode trazer mais. O Bahia contratou alguns jogadores novos de idade mesmo, 19, 20, 21 anos, 20, 21, 22 anos, e contratou outros novos, mas já com 25, 26, 27 anos,
alguns mais experientes, já com 30 anos. Então, o City contratou muitos jogadores novos, alguns mais experientes, ficou alguns experientes, falta ainda alguns jogadores para lateral, está contratando o Chaves agora, que é um jovem também para lateral, mas o caminho que o grupo City está mostrando é o seguinte. Primeiro, o time que subiu da Série B para a Série A não dá para jogar. Então a gente tem que montar outro time. Isso era óbvio. Então, está fazendo certo. Está montando um outro time. Está fazendo o correto. Está contratando jovens jogadores com potencial. Também está indo pelo caminho certo. Está trazendo alguns jogadores com uma idade que não é tão velho, mas também não é tão novo, que já tem experiência. Sim, está trazendo o goleiro Marcos Felipe, o Canu. Também está correto. São jogadores que têm qualidade. Está trazendo alguns jogadores mais experientes. Está começando a trazer alguns jogadores mais experientes e está ficando outros jogadores mais experientes, como o Goulart, que eu, particularmente, eu não ficaria, mas o Bahia ficou. Então, cara, o que o Grupo City está mostrando para mim, tá, com essas contratações? Primeiro, vamos montar um outro time para a Série A. Segundo, quero mesclar juventude com experiência. E terceiro, quero ver se consigo, com essa juventude, mirar lucro, que também está certo. Então, o Grupo City está com pensamento. Um time novo, mesclas de idade e visando também, lá na frente, quem sabe, uma boa venda. Então, esse, para mim, é o posicionamento que o Grupo City está levando nesse momento. Tá certo? Para mim tá certo. Tá mirando a técnica, a tática e o lucro. Vai dar certo? A gente não sabe, mas vai torcer para que dê certo. Vamos agora para o Botafogo. O Botafogo, diferentemente do Bahia, o Botafogo já tem um time. O Botafogo tem um ano à frente do Bahia. O exemplo para o Bahia é o Botafogo. É montar um time. O Botafogo já tem um time e sabe que esse time é competitivo para a Série A. Precisa o quê? Melhorar. E o Botafogo não está muito agitado no mercado, porque o dono do Botafogo também estava comprando outro time na Espanha, se não estiver enganado, deu um atrasado em alguns pagamentos, mas o Botafogo não está desesperado, o Botafogo não precisa montar outro time, ele precisa reforçar. E o Botafogo já está numa fase onde ele pode contratar um pouco agora e um pouco na metade do ano para reforçar o que já tem uma certa qualidade. Se você pegar alguns times aqui, tipo Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, acabam fazendo boas contratações na metade do ano, porque é o final da temporada na Europa, onde acabam alguns contratos. Então acaba tendo um pouco mais de facilidade do que agora na metade. Então isso dá uma certa margem para o Botafogo, que já tem um time. Mas o Botafogo está no mercado aí, contratou um volante, né? Contratou o volante, contratou, deixa eu pegar aqui, o Caio Vitor, que é um meia do Volta Redonda, e tá para fechar com o zagueiro, o Segovia, que está em fim de contrato com o Independente Del Valle. Independente Del Valle, que é o ex-time, o treinador do Bahia, né? Então, o treinador do Bahia conhece, né? Então, não está muito forte no mercado o Botafogo, mas é explicável. Então, qual é a mensagem que essas contratações do Botafogo estão dizendo? Compor o elenco, reforçar
um time que eu já sei que é competitivo. Simples assim. E está errado? Não. Poderia ter se movimentado um pouco mais o Botafogo? Sim, poderia ter se movimentado um pouco mais. Só que o Dexter tem o Crystal Palace e está comprando outro time. Da mesma maneira que o Manchester City pode mexer os pauzinhos e trazer jogadores do seu grupo, o Dexter também pode mexer os pauzinhos e trazer jogadores que estão lá para o Botafogo. Então o Botafogo não trouxe muitos jogadores agora, tá trazendo aí um volante, pode trazer um zagueiro, tem outro meia. Mas para início de temporada, o Botafogo já está. O Botafogo sabe que com esse time ele vai brigar pelo título do Campeonato Carioca. Ele sabe que com esse time ele pode começar o Campeonato Brasileiro, que ele vai fazer um bom papel no início. Ele sabe que ele pode iniciar a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Ele pode iniciar, ele sabe que vai fazer o bom trabalho porque o time é competitivo. Então, essas poucas contratações mostram que o elenco tá ali, um elenco competitivo que a gente sabe que é, e que vai pontuar algumas situações. Também vejo o Dexter e o Botafogo num caminho certo. Poderia se mexer um pouquinho mais. Acho que o Botafogo precisa de um pouco mais. Mas tem tempo o Botafogo. O Botafogo já tem um time. O Botafogo já tem um time. Então ele pode pincelar pontualmente. Então, para mim, o Botafogo está um pouco atrás, mas está muito na frente dos outros, porque já tem um time. Continuando aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver quem mais. Cadê? Aqui. Vamos aqui. Vamos aqui no Vasco da Gama, cara. O Vasco da Gama está na situação igual do Bahia. O Vasco da Gama precisa montar um time. O time da Série B não vai dar para jogar a Série A. Não vai dar nem para jogar o Campeonato Carioca. Essa é a verdade. Então tem que montar um time. Então também está trazendo alguns jogadores aí. Já contratou o Bahia? Não. Em relação ao número de contratações, o Vasco está atrás do Bahia. Isso quer dizer que o Bahia vai ser mais forte que o Vasco? Não. Mas o Bahia está montando um time novo. O Vasco também precisa montar um time novo. Tem alguns jogadores ali de qualidade, mas alguns estão saindo, tipo o Andrei, mas tem outros jogadores ali de qualidade que dá para compor. Então, o Vasco até agora trouxe 4 jogadores. O Piton, o Léo zagueiro, Patrick volante e o Pedro Raul atacante. Ou seja, um lateral, um zagueiro, um volante e um atacante. 4 jogadores. O Vasco tem o Campeonato Carioca e tem o Campeonato Brasileiro, né? Para jogar. Não sei. A Copa do Brasil, acho que o Vasco também entra, né? Entra, acho que na primeira fase, se eu não estiver enganado. Mas ainda é pouco para o Vasco. Nesse ponto, o Vasco está atrás do Bahia, a nível de contratação. Não estou falando de qualidade, quantidade. Porque o Vasco precisa montar um time, igual o Bahia. Agora, olhando o tipo de contratação, o Vasco não está pensando, pelas 4 contratações, o Vasco não está pensando nessas contratações em, quem sabe, um lucro para o futuro. As contratações do Vasco não é pensando num lucro para o futuro. As contratações do Vasco, essas 4, é pensando em hoje, em permanecer na Série A. Então, as contratações do Bahia têm alguns objetivos, né? A do Botafogo, outro objetivo. As contratações do Botafogo também não são mirando lucro no futuro. A do Bahia está mirando lucro no futuro, algumas contratações. A do Botafogo não está mirando lucro, está mirando montagem de um elenco mais forte. E a do Vasco, as contratações, o grupo que está gerindo o Vasco, também não está pensando em lucro no futuro.
Não está pensando em um desses jogadores estourar e ele levar para a Europa. As contratações é para aqui, para o momento. Do Vasco montar um time, igual o Botafogo montou, para permanecer na Série A. Então, o que as contratações do Vasco estão me dizendo é que eles estão querendo contratar para montar um time. Eles não estão pensando numa futura venda de um desses jogadores que foram comprados. Vou repetir, não estou falando que o City está errado. Não estou falando que o City está errado. O City também está certo no ponto de vista dele. Também está certo. Então aqui a gente só está falando o que cada um está pensando. Então o Vasco está pensando em montagem de um elenco, mas contratou até agora pouco. Está atrás, na minha opinião, de Botafogo, principalmente, que já tem um time, e de Bahia pela quantidade de contratações. Vamos aqui agora para o Cruzeiro. O Cruzeiro exatamente igual a Bahia e Vasco. Só que o time do Cruzeiro, que jogou a Série B, é bem mais forte que o Bahia e o Vasco foi na Série B. Então tem alguns jogadores do Cruzeiro que ficaram. Muitos jogadores do Cruzeiro ficaram, diferente do Bahia, do Vasco, que a maioria saiu. Então o Cruzeiro ficou boa parte do elenco, que precisa, junto com esse elenco que jogou a Série B, alguns já saíram, reforçar. Então, ele pega o Wesley do Palmeiras, Rafael Bilu, Nicão, Ramiro, Matheus Vital, Neres. Ou seja, as contratações do Cruzeiro são para montar um time para a Série A. O Cruzeiro não está montando um time visando jovens talentos para ter lucro lá na frente. O Ronaldo vai querer ter lucro lá na frente? Lógico que vai. Mas neste primeiro momento, o Cruzeiro quer se estabilizar na Série A. Então ele está contratando jogadores experientes que já renderam para permanecer na Série A. E quem sabe no futuro começar a trazer jovens jogadores também para fazer dinheiro. Então, o Cruzeiro, diferentemente do Grupo City, que está trazendo jovens para trabalhar ele e para quem sabe jogar lá para fora, que é um estilo do Grupo City, que aqui a gente não está falando que tem nada de errado, está certo também. Como se o Grupo City não quisesse trazer jovens, só trazer jogadores experientes, também estava certo. É um estilo. Então, o Cruzeiro não pensa em jovens para ganhar dinheiro. O Cruzeiro está pensando em montar um time. Montar um time. E é isso que as contratações do Cruzeiro estão dizendo. Então, as contratações do Botafogo. Reforçar um time que já existe. A do Vasco. Montar um time para permanecer na Série A. O Vasco não pensa em jovens nesse momento para ganhar dinheiro. O Cruzeiro não está pensando em jovens no momento para ganhar dinheiro. Também está pensando em montar um time. O Grupo City está pensando em jovens, sim, para ganhar dinheiro lá na frente. Tem alguma coisa de errado? Não. Se tem condições para fazer, acha que dá certo, tem know-how para isso, confia no trabalho, que faça. Eu não estou dizendo que os outros não confiam, mas provavelmente Cruzeiro, Vasco e Botafogo estão pensando primeiro em se consolidar na Série A, como o Botafogo já fez. O Bahia pensa também em se consolidar na Série A, mas tem outros objetivos também. Como eu disse, os jovens talentos aparecerem e gerar receita lá na frente. Vou repetir, porque a torcida do Bahia está complicada da gente conversar. Não estou dizendo que está errado, mas é um ponto de vista do City. E para terminar, deixa eu pegar aqui, o Bragantino, né? O Bragantino não contratou muito. O Bragantino com o Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Na verdade, vamos falar assim. É Red Bull Bragantino, não é só Bragantino. É Red Bull. A Red Bull é a dona. A Red Bull vai pelo caminho de jovens talentos. Tá? Que deu certo no primeiro momento e no segundo momento não deu certo. O Bragantino fez um 2022 horroroso.
Agora traz um técnico de fora, o Pedro Caixinha, traz o atacante Thiago Borbas e o Juninho Capixaba. Ou seja, as contratações, que são poucas, não são com o intuito de venda, igual foi o início da Red Bull no Bragantino. Só trouxe garoto já pensando lá na frente. A Red Bull já viu que isso não funciona aqui no Brasil. Ele tem que ter time, ele tem que montar um time experiente também. Juntar experiência com garoto. Então a Red Bull já viu que não funciona. A Red Bull já viu que se continuar só com garoto, vai cair para a Série B. A Red Bull já viu. Se o Red Bull Bragantino só continuar com garoto, vai cair para a Série B no Campeonato Brasileiro. Então ele sabe que tem que ter experiência. Então, dispensou muitos, e provavelmente vai trazer outros garotos, ainda não trouxe, mas vai trazer outros garotos, mas eu tenho quase certeza que a Red Bull vai trazer mais jogadores experientes. Tá? Não contratou muito. Pode chegar o Matheus Fernandes, que era do Palmeiras, isso aí é fraco, mas alguns jogadores de fora, outros jogadores que estavam emprestados estão voltando, mas eu vejo o Bragantino desses clubes o que corre mais risco de ter problema na Série A. Eu vejo o Bragantino dos clubes empresas nesse momento o que está tendo menos movimentação e na qual o clube está dando um recado. Não sei se vou investir muito. Pelo que foi o Bragantino em 2022 e pelo que até agora contratou, a impressão que se tem é que a Red Bull está um pouco com o pé atrás em relação a investir mais dinheiro. Não está na Libertadores, não sei nem se ficou classificado na Sul-Americana. Deixa eu até ver aqui qual foi a posição que ficou. Deixa eu até dar uma olhada aqui, só ver a posição que o Bragantino ficou. O Bragantino ficou em 14º, então o Bragantino está na Sul-Americana. Ele ficou a Sul-Americana, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui, para Libertadores, subiu o rebaixamento, para Libertadores vai ter o azul, não, para Libertadores pegou até Fortaleza aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e foi até o Bragantino. Então o Bragantino, até para disputar a Sul-Americana, esse time do Bragantino está fraco. Então, de todos, clubes e empresas, o que me parece mais fraco no momento é o Bragantino. Parece que a Red Bull está meio com o pé atrás em relação a investimento para 2023. Esses são os recados que eu estou entendendo que essas empresas estão passando. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!